Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixar novamente com vocês, para finalizar essa nossa aula que está falando sobre prisão preventiva. Nós falamos até agora das hipóteses da prisão preventiva, falamos de materialidade, falamos de autoria, falamos de garantia da ordem pública, falamos de garantia da ordem econômica, falamos da instrução processual e aplicação da lei penal. Então fechamos o terceiro bloco nisso, dizendo que o fato de o réu ter bons antecedentes, ser primário, residência fixa, não houver indícios de que ele vai fugir do distrito da culpa, não são suficientes para concessão aí da liberdade provisória, porque pode estar presentes aí os requisitos da prisão preventiva e o juiz decretá-la, mesmo ele tendo toda essa situação favorável. Dei o exemplo para vocês de um empresário que pode ter condições financeiras de se evadir, fugir do país e se furtar da aplicação da lei penal, e o juiz pode perfeitamente decretar preventivo. Então, vimos que o juiz, a requerimento das partes ou representação da autoridade policial, pode decretar a prisão preventiva, não pode mais de ofício. Entretanto, mesmo para que ele possa decretar a prisão preventiva, tendo requerimento, tendo representação, estando presentes os requisitos, ele precisa fundamentar a sua decisão. E fundamentar baseado no fato, no caso em concreto. Não basta ele falar abstratamente que ele está decretando a prisão preventiva por garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual ou da aplicação da lei penal. Por exemplo, como eu disse no exemplo do empresário, ele tem que justificar que está decretando a prisão preventiva porque existe o risco de fuga, porque aquele empresário tirou o passaporte há pouco tempo, quando já estava respondendo o processo, ou seja, que tem indícios de que ele tenta realmente, em caso seja condenado, se furtar da aplicação da lei penal. Então toda decisão tem que ser fundamentada e não seria diferente aqui no caso da decretação da prisão preventiva. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no nosso material. Fundamentação da prisão preventiva. Exige a Constituição Federal que toda decisão judicial seja fundamentada. Está no artigo 93, inciso 9. Razão pela qual, para a decretação da prisão preventiva, é indispensável que o magistrado apresente as suas razões para privar alguém de sua liberdade. Tais razões não se limitam a enumerar os requisitos legais. Para a garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva. Exige-se a explicação fática dos fundamentos para a prisão cautelar. Exemplo, tendo em vista os fatos, decreto para a garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva. O STF já decidiu, olha só. O decreto de prisão preventiva há que se fundamentar-se em elementos fáticos concretos, que demonstrem a necessidade da medida constritiva. Então, não basta ter uma alegação de forma abstrata. E depois, nós falamos aqui do descumprimento das medidas cautelares, que também é uma possibilidade de decretação da prisão preventiva. Então, falamos da fundamentação do juiz para decretar a prisão preventiva e também uma das hipóteses que o juiz pode decretar a preventiva é pelo descumprimento de medidas cautelares. O sistema implantado pela Lei 2.403 de 2011, privilegiando a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, gera o ônus de fiel seguimento de suas regras. Não se pode abalar a credibilidade da justiça, impondo-se medida cautelar diversa da prisão, por necessidade de crime grave, para que o réu não a cumpra, nem dê qualquer justificativa plausível a tanto. Por isso, preceitua o parágrafo 1º do artigo 312 como uma causa a mais para a decretação da preventiva, o descumprimento dessas medidas cautelares. Então, mais uma forma de decretação da prisão preventiva, fora aquelas elencadas no artigo 312 que falamos até agora, é a hipótese do descumprimento de medidas cautelares. Por certo que o juiz, quando analisa o pedido de prisão preventiva,
ele vendo a possibilidade de implantar alguma medida cautelar diversa da prisão, ele o faz. E dá um voto de credibilidade para aquele réu, né? Ele poderia fundamentar a sua decisão dizendo que não cabia uma decisão, uma das alternativas do 319, mas ele dá um voto de credibilidade para o réu, para que ele possa responder aquele processo em liberdade. Aí vai o réu e descumpre aquela medida. Isso gera, então, um outro fato, né? Um outro fato ensejador, um outro motivo para que seja decretada a prisão preventiva. Então, o juiz pode decretar a prisão preventiva do réu em caso de descumprimento da medida cautelar diversa da prisão, daquelas dispostas no 319. Perfeito? E aí, fora isso que nós vimos do 312, né, que fala dos requisitos da prisão preventiva, temos mais, ou seja, não é tão tranquilo, não é tão fácil até para o juiz, para o magistrado, decretar uma prisão preventiva. Ele tem que fazer uma análise minuciosa de vários pontos. Como nós vimos no 312, materialidade, autoria e as hipóteses de decretação da preventiva. Mas não é só. Ainda que presente todos os requisitos do 312, o juiz precisa analisar o artigo 313 do Código de Processo Penal, para ver se a medida da prisão preventiva é cabível. Vamos dar uma olhadinha o que diz o 313. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Percebam, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Esse é o primeiro requisito. Ou seja, crimes que tenha a pena máxima inferior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Até que por certo, porque caso ele venha a ser condenado a uma pena de 4 anos, por certo que o regime dele não será o mais gravoso, ele não será levado à cárcere, né? Existe a possibilidade de uma série de imposições diferentes da prisão nesses crimes, né? Então não seria motivo suficiente para decretar uma prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64, tal. Ou seja, ser primário. Se ele tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou seja, reincidente, ele pode ter a prisão preventiva decretada, né? E percebam que aqui a lei fala em crime doloso, né? Então exige-se aqui o cometimento de 2 crimes, né? Um crime doloso, 2 crimes dolosos. Um crime doloso que gerou a reincidência e outro crime doloso. Se assim não for, não está preenchido o requisito aqui do 313 e não pode ser decretada a prisão preventiva. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então percebam que aqui ele fala da violência doméstica e familiar contra a mulher, fala do idoso, do enfermo, mas especialmente ele fala aqui, ó, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, se não for fundamentado nessa pretensão, olha, eu preciso garantir a execução da medida protetiva de urgência que foi concedida anteriormente, não há que se falar em prisão preventiva. Parágrafo 1º fala assim: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese se recomendar a manutenção da medida. Então, aquele que se nega, né, a se identificar, aquele que não apresenta documento de identificação, pode ter a prisão preventiva decretada.
Parágrafo 2º fala: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia, né? Então aqui é um preceito que nós sempre trazemos a vocês. Prisão preventiva, como foi abordado antes nos outros módulos, ela não pode ser tida como antecipação de cumprimento de pena. Não pode ser decretada a prisão preventiva nesse sentido. Como dissemos, uma sentença transitada em julgado passa a ter a nomenclatura de prisão-pena e não mais prisão preventiva, né? Então ela não pode ser admitida como antecipação de cumprimento de pena, porque sequer foi julgado ainda. E aqui nos referimos também ao excesso do prazo, né? Às vezes a pessoa fica presa preventivamente por um determinado tempo, que ao final da instrução, se ele fosse condenado, ele teria uma pena menor. Então, se antecipou o cumprimento da pena dele, sem que fosse concedido a ele qualquer direito, né, de progressão, por exemplo. Então, não se admite aí a decretação da prisão preventiva quando se tiver um cenário que ela pode ser tida como antecipação de pena. Então, olha só. Além da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, é necessário observar os outros requisitos, como no caso do artigo 313 do Código de Processo Penal. Portanto, não basta o preenchimento dos requisitos do 312, é necessário observar também o que estabelece o artigo 313, sendo que não são requisitos cumulativos, bastando o preenchimento de um deles. Conforme o artigo 313, inciso 1, para decretar a prisão preventiva, o crime imputado ao acusado deve ser doloso e a pena privativa de liberdade máxima atribuída a ele deve ser superior a 4 anos. Assim, o crime de roubo simples, por exemplo, que é doloso e tem a pena mínima de 4 anos e máxima de 10, é passível de prisão preventiva, pois preenche os requisitos. Já o crime de receptação, que também é doloso, mas tem a pena mínima de um ano e máxima de 4, não preenche os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Ou seja, ainda que condenado, ele não ficaria preso, né, num regime mais gravoso aí, né, do que ele estaria no caso de prisão preventiva. Essa exigência legal se dá pelo fato de que, em regra, crimes com a pena máxima igual ou inferior a 4 anos de reclusão possibilitarão apenas a fixação em regime aberto, como sendo o inicial de cumprimento de pena, e, consequentemente, não possibilitariam a prisão como forma de cumprimento de pena, né? Ainda aqui, se ele for reincidente, né, pessoal, cabe a prisão preventiva, como vimos, né, independente da pena. Desse modo, se nem a condenação imporia o acusado à prisão, impossível admitir como medida cautelar, no curso do processo, a decretação de uma prisão. Ou seja, não há possibilidade de admitir uma medida cautelar mais gravosa que a própria condenação. No caso de crime culposo, não será possível a decretação da prisão preventiva por falta de previsão legal. Então, voltando aqui comigo, percebemos que, primeiro, a regra é a liberdade. Para que seja decretada a prisão preventiva, o juiz precisa analisar vários aspectos. Primeiro, se não existe alguma outra medida cautelar diversa da prisão que pode ser imposta àquele réu. A partir daí, constatou-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que estão estipulados lá no artigo 312. Materialidade, indícios de autoria, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Ainda assim, o juiz precisa analisar o artigo 313 para saber se o crime que ele supostamente cometeu, ou que está respondendo o processo, se enquadra em alguma daquelas hipóteses. Caso não se enquadre, a prisão não pode ser decretada. E se for decretada, será ilegal. Certo? Além disso, a decisão tem que ser fundamentada. Não pode levar em consideração apenas a gravidade em abstrato do delito.
né? Ou a gravidade em abstrato daquilo que ele está alegando, né? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, etc. Como eu disse a vocês, por certo, que o nosso tempo aqui é curto, eu não tenho como me aprofundar tanto na matéria e trazer os julgados, as jurisprudências que eu gostaria aqui para vocês por conta do tempo. Mas, vocês têm um material que eu elaborei aqui, bastante rico, né, que fica disponibilizado para vocês, e eu deixei também, lá no começo da aula, o meu e-mail. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês encaminhem o e-mail aqui para o professor Peixer, que eu responderei. Pode ser que eu não responda de imediato por conta dos nossos compromissos aqui, a demanda do trabalho. Mas eu não deixo de responder nenhum e-mail, eu respondo todos pessoalmente. Tá? Então, dúvidas, eu recebo os e-mails e encaminho para vocês. Infelizmente terminou, nós ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula então. Um grande abraço, professor Peixer.